Olá, graças e paz a todos. Meu nome é Rafael, sou pastor aqui na IBR Fiel TV. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos para esse mês de agosto de 2026. E hoje nós vamos falar sobre diaconia nas pequenas coisas. Esse mês de agosto nós estamos trabalhando com o tema da igreja diaconal. É um mês de muito serviço ao Senhor, um mês de muito serviço ao próximo. Nós bem sabemos que fomos chamados para isso, fomos chamados para servir, como bem já ouvimos em outras ministrações, em outros estudos também. Então vamos procurar trazer uma aplicação prática para a nossa vida através deste estudo de hoje. E o nosso texto base são dois textos. O primeiro se encontra em Colossenses 3, do verso 23 e 24, o qual nos diz a palavra: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor que estais servindo. O segundo texto, João 13, verso 14 e 15, o qual nos diz a palavra: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então nós podemos começar dizendo, irmãos, que servir a Cristo não é fazer grandes coisas aos olhos dos homens, mas é fazer as pequenas coisas com excelência, e com humildade, não para os homens, mas para a glória de Deus. Então precisamos entender, irmãos, que todos nós cristãos, todos nós fomos chamados a servir, e que a verdadeira diaconia, ela se manifesta especialmente nas pequenas coisas, nas pequenas coisas que muitas vezes as pessoas não veem, muitas vezes ninguém elogia ou não reconhece, mas nas pequenas coisas nós devemos fazer não como se fosse para os homens, mas para a glória de Deus. Então, quando nós pensamos em servir a Deus, muitas vezes nós pensamos em coisas que têm mais visibilidade, pregar, cantar, dirigir um culto, ensinar, liderar um departamento, mas a palavra nos mostra que Jesus, ele apresenta uma perspectiva diferente. Em João 13, como nós lemos, Jesus não está diante de uma multidão, ele está com seus discípulos, e naquele momento ele faz algo que normalmente seria realizado por um servo, lavar os pés dos discípulos. Então Jesus, ele assume uma posição de servo, e Jesus, depois ele pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? E conclui: porque eu vos dei o exemplo. Então aqui está uma grande verdade. Jesus não ensinou somente através das palavras, mas ele ensinou através do exemplo. Talvez lavar os pés parecesse uma tarefa pequena, mas nas mãos de Jesus aquela pequena tarefa se tornou uma grande lição sobre humildade, amor e serviço. Então podemos entender, irmãos, que diaconia é servir como Cristo serviu. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Então Jesus não estava ali só ensinando uma tarefa específica, ele estava ensinando um princípio da vida cristã, que é servir. Ele poderia exigir que os discípulos lavassem os seus pés, mas ele fez o contrário. O Senhor se colocou na posição
de servo, nos dando um grande exemplo. Então, a diaconia, ela não é apenas um cargo, né? Nós sabemos que a palavra diaconia está relacionada a serviço, ministério, mas nós devemos entender que antes de ocupar uma função ou uma posição, um cargo na igreja, precisamos desenvolver um coração de servo. A igreja precisa de pessoas dispostas, irmãos. A igreja precisa de pessoas dispostas para receber alguém na portaria, ajudar uma pessoa idosa, organizar uma sala, visitar alguém, ajudar uma criança, cuidar dos detalhes da decoração, ajudar na mídia, no louvor, orar por alguém, carregar uma cadeira, chegar mais cedo. É preciso ter disposição, é preciso ter um coração a serviço do reino de Deus. Tudo isso, irmão, é serviço ao Senhor. E Deus vê aquilo que os homens não veem. Deus vê todo o serviço, mesmo que às vezes pareça que não haja reconhecimento no que você fez, ou parece que não foi visto. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus vê todas as coisas e nenhum serviço do Senhor é em vão. Colossenses 3, 23 e 24, como nós lemos, nos diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Essa passagem muda completamente a nossa visão sobre o serviço. Paulo não diz, fazei somente as coisas importantes. Não, ele diz, tudo quanto fizerdes. Então isso inclui as pequenas coisas também, né? Inclui aquilo que não gera aplausos, inclui aquilo que não aparece nas redes sociais, inclui aquilo que talvez ninguém agradeça. Por quê? Porque, irmãos, nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo primeiramente ao Senhor, né? E uma pergunta importante é, você continuaria servindo mesmo se ninguém estivesse vendo ou notando? Você continuaria ainda assim servindo naquilo que o Senhor te chamou, né? Então essa pergunta ela revela muito sobre o coração, sobre aquilo que está no coração. Se fazemos somente aquilo que traz reconhecimento, talvez estejamos procurando aplausos, né? Mas quando servimos porque amamos a Cristo, podemos fazer aquilo que ninguém vê, porque sabemos que Deus vê todas as coisas e Deus sabe de todas as coisas. E a fidelidade no muito começa na fidelidade no pouco, né? Então, antes de confiarmos grandes responsabilidades a alguém, a alguma pessoa, precisamos aprender a ser fiéis também nas pequenas coisas, né? Quem não pode chegar mais cedo no horário para assumir uma responsabilidade, talvez não esteja preparado para assumir uma grande responsabilidade, né? Então, quem não consegue servir sem ser reconhecido, talvez ainda precise aprender mais sobre humildade, né? Quem só quer estar na frente, talvez ainda não tenha entendido o significado de servir, né? Servir é ter um coração humilde também e se colocar à disposição, irmãos, né? Às vezes podemos pensar também que isso não é minha função, isso não é importante, tem alguém que possa fazer, ninguém vai perceber, eu deveria estar fazendo algo melhor, né? Mas Jesus nos ensina outra coisa. O servo não pergunta primeiro o que eu ganho com isso. O servo pergunta onde existe uma necessidade que eu possa suprir, né? E Filipenses 2, versos 3 e 5, o apóstolo Paulo nos fala: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Não façais
por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo ensina aqui sobre considerar os outros superiores a si mesmo e apresenta Cristo como o nosso exemplo de humildade, irmãos, né? Então, a maturidade cristã, ela não aparece apenas quando alguém está pregando, ela aparece quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo, ninguém está agradecendo. A tarefa é simples, a tarefa é repetitiva, a tarefa não traz status, mas é nesses momentos que o caráter de Cristo também aparece, irmãos. E o serviço cristão, ele não deve ser uma obrigação, ele deve nascer do amor. Jesus disse em João 13, nos versos 34 e 35, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E acrescenta, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Jesus ele serve, Jesus ele ama, e Jesus ensina aos seus discípulos a servirem e amarem. Servir é uma das formas mais práticas de demonstrar amor. Quando ajudamos alguém, estamos dizendo, não só com palavras, mas com ações, você é importante para mim. Quando cuidamos de alguém, estamos dizendo, eu me importo com você. Quando fazemos uma pequena tarefa para aliviar o peso de alguém, estamos demonstrando também o amor de Cristo, Então eu quero concluir aqui, irmãos, voltando para João 13, que nós lemos no início, que Jesus ali ele pegou uma toalha, ele poderia ter escolhido outra forma de ensinar, mas ele escolheu uma das tarefas mais simples e humildes daquele contexto, Ele disse, porque eu vos dei o exemplo. Então a pergunta para nós hoje é, talvez a pergunta então não seja qual grande coisa eu posso fazer para Deus, mas a pergunta seja, qual pequena coisa Deus colocou diante de mim que eu possa fazer com fidelidade. Então, não procure as grandes coisas, mas procure as pequenas coisas que Deus já tem colocado também diante de você e pergunte, Senhor, quais são as pequenas coisas ou grandes que eu possa fazer com fidelidade, E faça com fidelidade, irmãos, faça o seu melhor para o Senhor, Talvez seja ajudar alguém, visitar alguém, limpar, organizar, receber, vir ajudar a preparar o alimento, a recepcionar as pessoas, a ouvir, orar, contribuir, cuidar, servir, seja lá o que for que Deus te chamou, você tem a oportunidade de fazer, faça com todo amor, com todo carinho, não como para que fosse para os homens, mas faça como se fosse para o próprio Senhor, Não espere o reconhecimento, não espere aplausos, não espere uma grande oportunidade. Comece servindo, irmãos, nas pequenas coisas, Quem é fiel no pouco demonstra que entendeu o coração do Mestre. E quando nós servimos desta maneira, podemos dizer como Paulo, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Que nós possamos, irmãos, este mês nos empenharmos em servir uns aos outros, nos empenharmos em demonstrar o amor através do serviço. Que essa seja a nossa oração e não seja somente palavras, mas sejam ações práticas, na comunhão, no dia a dia, nas ações sociais que já estão programadas para este mês. Oportunidade para servir não falta, irmãos. Nós somos uma igreja que serve a comunidade, serve ao próximo e tem serviço, tem lugar para servir, tem coisas para serem feitas e
está à nossa disposição, irmãos, a possibilidade de servir no reino de Deus e dar o nosso melhor para o Senhor. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa ação também. Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas breves palavras, que nós possamos entender e servir com amor, servir com dedicação, fazendo o nosso melhor, não que se fosse para os homens, mas como se fosse para o próprio Senhor. E Pai, ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Senhor, faça-nos transbordar do Teu Espírito Santo com sabedoria, com amor, com zelo, com dedicação, Pai. Que todos reconheçam o Senhor em nós. Assim seja a nossa oração, Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmão, minha irmã. Então, até o próximo estudo. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.